Nesta semana nós vamos falar sobre abuso espiritual, algo que infelizmente ocorre em muitos lugares e pode acontecer em qualquer tipo de linha teológica, de linha filosófica. Isso não é um privilégio, aspas, das religiões cristãs, mas de qualquer tipo de religião, porque na realidade as religiões elas são um lugar fértil para surgirem líderes manipuladores, causando invariavelmente feridas que levam muito tempo para serem curadas e um processo doloroso e longo. E hoje eu vou começar falando sobre o que é um abuso espiritual e algumas primeiras características dele. O abuso espiritual, ele ocorre em qualquer organização estrutural, em qualquer organização sistematizada, mas as estruturas mais autoritárias são aquelas mais suscetíveis ao abuso espiritual, aquela em que o líder tem um perfil autoritário. O abuso espiritual é o uso impróprio de qualquer posição de poder, de liderança, de influência, justamente para satisfazer os desejos egoístas desse líder autoritário. O abuso muitas vezes tem origem em posições doutrinárias. O líder espiritual abusivo, ele usa e distorce a Bíblia para justificar as suas condutas abusivas e para também dar respaldo a essas condutas. Outras vezes ele pode ocorrer para atender os interesses pessoais de um líder. Sistemas religiosos espiritualmente abusivos são comumente descritos como legalistas, controladores mentais, religiosamente viciadores e autoritários. Eu já vivi tempos assim e é impressionante como o legalismo, o controle mental do que você vai fazer, do que você deve fazer, aquela religiosidade viciadora, você entra no looping em que o sistema se retroalimenta na sua vida e principalmente autoritário. Há uma exacerbação da autoridade do líder quando ele ultrapassa os limites mínimos de convivência. E essa é a primeira característica que eu quero falar com vocês de um sistema abusivo, o autoritarismo. Essa é a característica mais evidente de um sistema religioso abusivo ou de um líder abusivo. É quando há uma ênfase excessiva em sua autoridade. A autoridade toda está sobre aquela pessoa. Tudo converge para ele. Ele é quem tem a conexão com Deus e ele é o único que está autorizado a falar em nome desse Deus. Observe que ele usa muito Deus para validar as suas atitudes, dando a eles o direito de serem os comandantes desse quartel, desses seguidores. Essa autoridade geralmente está ligada à posição que eles ocupam. Ainda que outros termos sejam usados, essa posição nos grupos abusivos é de poder. E é interessante que não há uma autoridade moral. O que confere autoridade a esse líder é exatamente a autoridade que ele mesmo se impõe através do respaldo de Deus, mesmo que as suas atitudes não estejam alinhadas com isso. E esses líderes abusivos, eles levam as pessoas a se submeterem incondicionalmente, porque são prometidas bênçãos espirituais àqueles que são fiéis ao líder, aqueles que se submetem sem pensar, sem questionar. A eles é dito que devem se submeter completamente. Você já deve ter ouvido aquela expressão, não toque no ungido do Senhor, não questione o ungido. Se os líderes estiverem errados, isso é problema deles com Deus. E Deus ainda abençoará aqueles que se submeterem incondicionalmente. Aí está montada a estrutura para um sistema religioso abusivo. Os líderes são inquestionáveis. Se você de alguma forma discorda, você deve conversar com Deus, para que Deus fale para ele que ele está errado. A segunda característica é uma aparência externa. Há uma necessidade de se produzir uma aparência, e geralmente é uma aparência de santidade, como se aquele grupo fosse um grupo diferente dos demais, por buscar um padrão de excelência de comportamento quase inalcançável, a fim de que as pessoas sejam levadas a achar que têm um relacionamento especial com Deus por estarem fazendo parte daquele grupo. O fracasso em manter tais padrões é usado como um lembrete de que são
inferiores aos líderes. Então, quando a pessoa erra e não consegue alcançar o nível, aspas, do líder, eles são levados a entender que estão assim porque são inferiores espiritualmente àquele líder. O legalismo predomina, é a lei acima de qualquer outro aspecto. A religião abusiva também é paranoica. Apenas uma imagem positiva do grupo é apresentada àqueles que não fazem parte do grupo e não imaginam o que ocorre no dia a dia. Na forma abusiva como as pessoas que não alcançam o nível esperado são rejeitadas. As pessoas que erram, elas são tratadas como mundanas, como pessoas que ainda não entenderam, não alcançaram, não tiveram fé suficiente ou não se esforçaram o suficiente para alcançar aquele nível. Isso faz com que os membros se escondam debaixo das doutrinas, das regras e dos procedimentos internos. Geralmente são apenas os líderes que mantêm os segredos dos acessos a Deus. Esse sigilo do segredo do acesso a Deus, que é alimentado nas pessoas, faz com que as pessoas busquem cada vez mais o líder para encontrar esse acesso que só ele tem a Deus. Eu te convido a ouvir o do próximos dias. Falaremos mais sobre esse tema e chegaremos ao ponto de, no último episódio, ajudarmos você que por acaso tenha passado por isso, te dar dicas, orientações, para que você possa, de uma vez por todas, ser curado das feridas de um sistema religioso abusivo. E você que talvez agora se perceba dentro de um, nós vamos ajudar você também a dar o seu grito de libertação e sair desse sistema. E enquanto isso, queridos, nós vamos continuar caminhando e conversando no caminho.